Ganhar 1% ao mês na renda fixa com baixíssimo risco é um privilégio que desacostumou os investidores brasileiros. Mas olha, essa mamata está com os dias contados, hein? Pode não ser em janeiro, mas o Banco Central vai cortar os juros em 2026. E quando isso acontecer, o retorno dos títulos de renda fixa vai diminuir. Mas ainda tem como travar essa rentabilidade de 1% ao mês. E eu te conto como. Fica aqui comigo que está começando o SD Explica. A taxa Selic, que é o juros básico do país, está em 15% ao ano há alguns meses. Isso significa que com os títulos de renda fixa que acompanham a Selic, também estão pagando em torno de 15% ao ano, o equivalente a 1,25% de retorno ao mês, sem descontar o imposto de renda que normalmente incide sobre essas operações. Os títulos que pagam isso são Tesouro Selic, CDBs, LCIs e LCAs e outros papéis pós-fixados conservadores. A questão é, quando a Selic cair, o retorno desses investimentos também vai cair. E a previsão dos economistas é que, ao final de 2026, a Selic vai estar em 12% ao ano, uma taxa que já dificulta o 1% ao mês de retorno se considerar o imposto de renda. Mas tem um jeito de travar essa rentabilidade por mais tempo. Para isso, é preciso investir em títulos com outras formas de remuneração, como os pré-fixados e os indexados à inflação. Os pré-fixados têm uma taxa fixa que o investidor pode ver logo no momento da compra. A indicação é sempre do retorno anual daquele investimento. Essa remuneração é travada no momento da compra do título. Se o investidor levar até o vencimento, o papel paga exatamente o retorno contratado, independente do que aconteça com a Selic e a inflação no meio do caminho. O Tesouro Prefixado 2028, por exemplo, está oferecendo atualmente uma taxa fixa de 13% ao ano para o vencimento em janeiro de 2028. Isso significa que o título público vai pagar 13% ao ano para quem comprar o papel com essa taxa e ficar com ele até o fim do prazo, mesmo que a Selic caia para 10,5% em 2028, como prevêem os economistas. Essa taxa de 13% ao ano significa um retorno mensal de 1,08% por um período de 2 anos, sem considerar o desconto do imposto de renda e eventuais taxas. No Tesouro Selic, com os juros em 10,5%, como está previsto para 2028, o retorno mensal seria de 0,875%, sem considerar o imposto de renda e as taxas. Resumindo tudo isso que eu falei, o investidor que comprar um título pré-fixado que ofereça pelo menos 12,7% de retorno ao ano vai travar pelo menos 1% de retorno ao mês até o vencimento desse papel. Isso, é claro, desde que leve o título até o vencimento. É possível fazer algo semelhante com os títulos atrelados à inflação, mas com algumas observações. Os títulos IPCA+, tem 2 componentes de retorno, a correção da inflação mais uma taxa pré-fixada que é o juro real. A taxa pré-fixada já é conhecida no momento da compra do título. Já a inflação, ela é variável. Nesse ano deve fechar em 4,5%. Para o próximo está estimada em 4%, mas pode ser de 5% ou 3%, não tem como antecipar. O que se pode fazer é estimar. Considerando uma inflação média de 4% ao ano, para travar 1% ao mês de retorno, o título precisa remunerar IPCA mais 8%. Com o Tesouro IPCA mais 2029, por exemplo, considerando uma inflação média de 4% para os 3 anos de investimento até o vencimento, em maio de 2029. A rentabilidade anual estimada para esse papel é de 12,13% ao ano. Isso significa uma remuneração mensal de 1,01%, sem considerar impostos e taxas. Dá para travar esse 1% ao mês por mais tempo com títulos pré-fixados indexados à inflação. Ok, mas é preciso entender alguns riscos pelo caminho.
Afinal, a renda fixa é um investimento mais seguro, mas não é totalmente livre de riscos. Pré-fixados são muito sensíveis aos juros. Quando a Selic está em queda, os títulos tendem a se valorizar, mas no caso de os juros subirem, seu preço tende a cair. No caso de o investidor levar o título até o vencimento, o retorno está garantido, mas a oscilação dos juros pode fazer esse investimento ficar um pouco menos interessante. No caso da venda antes do vencimento, existe a possibilidade de o retorno ser negativo. Em outras palavras, de perder dinheiro caso o título passe por uma desvalorização no preço. Por isso, a recomendação dos especialistas é investir em pré-fixados de prazos mais curtos, com vencimentos de até 3 anos. Isso diminui o risco das oscilações nos juros no meio do caminho. Para investimentos mais longos, acima de 5 anos, entram os indexados à inflação. A correção pela inflação é muito recomendada para o longo prazo, porque o dinheiro não perde valor no tempo, está sempre corrigido. Além disso, tem a taxa pré-fixada, que garante um retorno acima da inflação. Mas os títulos IPCA+ também não são livres de riscos. Investimentos atrelados à inflação são voláteis e sofrem oscilações de preço todos os dias. Aqui entra a recomendação dos prefixados. Para quem consegue segurar o papel até o vencimento, a remuneração é garantida. Mas quem vende antes pode ver o título se valorizar ou desvalorizar, a depender das expectativas para os juros. Aqui eu trouxe exemplos do Tesouro Direto, mas tudo o que foi dito também vale para os títulos privados, seja os de emissão bancária, como CDBs, LCIs e LCAs, ou de dívidas de empresas, como debêntures, CRIs e CRAs. A análise de pós-fixados, pré-fixados e indexados à inflação é a mesma. Um CDB pós-fixado, que são aqueles que pagam 100% do CDI ou CDI mais 1%, por exemplo, tem uma remuneração que indiretamente acompanha a taxa Selic. Quando a Selic cai, o retorno cai junto. Já um CDB que paga, por exemplo, 14% ao ano é um título pré-fixado. Ou um que ofereça IPCA mais 8,5%, é um CDB indexado à inflação. As diferenças entre essas opções e os títulos públicos são os emissores e as garantias. Os títulos do Tesouro Direto têm a garantia da União, por serem títulos públicos. CDBs, LCIs, debêntures e essas outras formas de renda fixa dependem do seu emissor, sejam bancos ou empresas. Recentemente, o caso do Banco Master deixou claro o que remunerações muito acima da média significam no mundo dos investimentos. Cilada. Então é importante pesquisar quem é o emissor, se é um banco ou empresa segura, com bom histórico de pagamentos e reputação no mercado. Na matéria completa do seu dinheiro, você encontra simulações de taxas, exemplos de títulos de renda fixa e mais algumas informações para te ajudar a travar 1% de retorno ao mês por uns bons anos. O link está aqui na descrição. Agora chegou a hora de você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal do Seu Dinheiro e compartilhar essas dicas com quem também quer garantir um bom retorno com baixo risco por mais tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!